Não tem como não gostar da matemática, né? Está em tudo, matemática está em tudo, né? Eu ia usar essa frase e ia questionar o professor. Podemos dizer que a matemática está presente em tudo? Em tudo, em tudo. Se você for no dentista, a matemática está lá, nos moldes, né? Existe a matemática aplicada no carro. A modelagem do carro, a carenagem do carro tem elementos finitos, eles discretizam, né? Cada ponto ele vai fazer uma malha que vai dar a forma melhor. No avião, né? A simulação numérica, toda a área da matemática, matemática aplicada, né? E análise numérica, e a discretização dos modelos, né? Porque a equação se estuda num modelo contínuo. Não dá para levar para o computador um modelo contínuo. Você não pode colocar informação em todos os pontos de um domínio. Então, você pega um domínio e você faz uma malha desse domínio, você subdivide esse domínio, e aí você pega pontos escolhidos nessa malha, nessa rede de pontos, né, que estão, né, estratificando um domínio. E aí você pode levar para o computador, porque num conjunto desse você tem infinitos pontos. Como é que você vai levar infinitos pontos, infinitas informações para o computador? O computador tem limites de memória, então você tem que estratificar, fazer uma malha, e aí escolher pontos em cada... E aí você leva e alimenta o computador e tem uma solução aproximada, né? E você busca a melhor solução. Então, isso é matemática, isso está na modelagem dos carros de Fórmula 1, é matemática ali, aquele design na asa do avião, tem design ali modelado pela matemática, pelas equações matemáticas, pela matemática aplicada. Então, tudo tem matemática, tudo, onde você vá. Se você vê a placa, está lá uns números lá na placa, né? Você vê combinações para você formar várias placas diferentes, com números diferentes. Tudo tá, a matemática está presente em tudo. Onde você deu um passo, tem matemática, né? Não tem como. O mundo é matemático, né? A nossa volta. Né? E saindo E até da parte mais exata, né? Vamos falar um pouquinho da música, né? Olha a música, oitavas, o tempo que você tem lá, mínima, fusa, semifusa. Cada tempo tem uma contagem e você está usando matemática não numérica, mas você está usando a linguagem matemática o tempo todo. Verdade. Matemática está em tudo, né? Em qualquer profissão que a gente vá exercer, está até naquele pedreiro que está lá fazendo a obra, está fazendo o seu cálculo, que embora não está usando os teoremas, os axiomas, todos certinho, mas ele do jeito dele fez o cálculo e conseguiu chegar nas medidas certas, né? Exatas para a construção. Tá em tudo. Na cozinheira que faz calcula o volume da viga, calcula a área, e ó, rapidinho. A cozinheira que usa a proporção para fazer o alimento do dia a dia, né? Tá em tudo. O pedagogo, né, para explicar o conteúdo, o filósofo também usa a matemática para tudo, né? Tá em tudo. A fala do professor me lembrou de um fato. Logo que eu saí do mestrado, eu fui dar aula na UFSM, Universidade Federal de Santa Maria, como professora substituta, no curso de tecnólogo em informática. Eu dava aula de cálculo e álgebra lá para os alunos. E eles apavorados, que onde eles iam usar aquelas matrizes, né? Mas eles não tinham medo do cálculo em si, eles tinham medo do professor que ensinava programação para eles, porque eles iam ter que desenvolver um jogo no final do semestre. E no jogo, o que eles precisavam? Matrizes. Aí eles só achavam que era a linguagem de programação, não tinha nada de matemática aí. Eu disse, gente, isso é pura matriz, é só desenvolver. Aí a gente trabalhava com isso, esses conceitos, né? Mas, claro, eles eram primeiro semestre, recém saíram do colégio, né? Eles não tinham ainda aquela maturidade, né, do curso em si. Mas me lembrou bem disso aí, a fala do professor. Professora Liliane, você vê, qualquer pessoa, uma pessoa idosa, uma pessoa simples, vai atravessar uma rua, ele faz um cálculo intuitivo na sua mente. Ele vê o carro, ele calcula o tempo que ele calcula a velocidade do carro, o deslocamento do carro até ele vê, dá para eu atravessar, ele atravessa, né? Você vê, por exemplo, eu sou mais velho que vocês, mas a seleção de 1970, a seleção brasileira, tinha um jogador brilhante chamado Gerson, ele fumava muito
Ele não corria muito, mas ele era brilhante, um jogador espetacular. Ele tinha uma capacidade de antevisão tremenda. E há um lance que obtém-se o gol desse lance, né? Se você voltasse com as câmeras atrás, você veria o ponta-direita Jairzinho, que era um ponta-direita brilhante também, aqui no campo, bem recuado, e ele pega a bola no meio e faz um lançamento longo, como os jogadores de hoje não sabem fazer, e atravessa o campo todinho. Só que ele não lança a bola onde Jairzinho está. Ele imagina que ele vai lançar a bola e ele projeta essa bola à frente, calcula implicitamente, intuitivamente, a velocidade do jogador e o tempo que ele vai chegar na bola, e ele então projeta e faz esse cálculo mental e projeta a bola avançada ali à frente. E A quando ele parábola. faz, Jairzinho parte para a bola, e a bola vem, ele mata no peito, bota no chão e faz um gol de placa, um gol extraordinário, um passe brilhante. Isso é mera matemática, é a matemática que está implícita aí, e ele faz aquele cálculo muito rápido, né? E as pessoas pensam, não houve, claro que houve um cálculo mental, né? O jogador de sinuca também faz isso, né? O ângulo que ele deve fazer para matar a bola está toda inclinada, ele dá um toque aqui no cantinho e a bola vai para o outro. Isso é uma pura matemática, né? Ele está usando a geometria ali para calcular aquilo ali. Ele não faz um cálculo formal, mas está implícito na mente dele esse cálculo. Tudo é matemática, né? A força aplicada também no taco, né, professor? Tem que ter aí também um jogo de cintura. Com certeza, com certeza. Muitas vezes a gente não para pensar que o nosso cérebro, ele automaticamente faz todo esse processo sem nós nem muitas vezes nos darmos conta disso, né? Mas está ali, está presente. Está presente. E assim, professor, a gente hoje vive está passando por um momento de pandemia, né? E de todo esse momento. E aí eu me pergunto assim, a ciência e a matemática são a chave para que a gente saia dessa crise, não só da pandemia, mas eu digo na crise para que nós possamos desenvolver-se cada vez mais como país, desenvolver cada vez mais tecnologia, nos tornarmos referência, como nós temos essa capacidade e esse potencial. A matemática ajuda você a fazer projeções, né? Existe um matemático chamado Gauss, né? Gauss, um matemático alemão, um matemático brilhante, um dos maiores matemáticos já existiram. Ele nos modelos dele, ele deu uma curva, né? Descreveu uma curva que colocou o nome dele, a gaussiana, né? Parece um chapéu, né? Então, esses fenômenos de pandemia, se eles fossem, assim, as mesmas medidas tomadas antes do pico, se essas medidas fossem homogêneas e se preservassem as tomadas de medida, essa curva poderia ser uma curva assim, quase que simétrica, né? Claro que não é simétrica, que existem flutuações, mas como um chapéu, né? Uma curva aqui convexa, depois côncava, assume o máximo, tem um ponto de inflexão aqui, quando muda a taxa de crescimento, atinge o máximo. E depois essa projeção com uma simetria, se as mesmas condições fossem preservadas. Claro que não serão preservadas. À medida que você atinge o pico, as pessoas começam a flexibilizar e essa curva não vai ser simétrica. Mas você pode fazer uma projeção a grosso modo. Nós estamos aí quase 4 meses de pandemia. Você projeta para o outro lado 4 meses para você atingir o nível de março. Isso é matemática, né? Então, lá para o final de outubro, início de dezembro, espera-se, se as condições que foram tomadas sejam preservadas, a população se cuidando, usando máscara, usando luva, gel, distância social, tal, que lá para final de outubro, início de novembro, nós temos as mesmas condições que em março, no início de março, né? Nós estamos com 1 milhão e pouco, quase 1.600.000, 1 milhão. Então, projeta para o outro lado, nós vamos ter mais ou menos uns 3 milhões de pessoas contagiadas no Brasil com Covid, né? Aí você tem até aqui tantas mortes, você multiplica por 2 para projetar para o outro lado, você vai ver mais ou menos o número de mortes. Isso é matemática, né? Estou fazendo uma coisa aqui muito grosseira, mas já estou fazendo inferências a partir do que eu estou vendo, dos fenômenos, né? E é claro que os governos poderiam ser muito mais cuidadosos, né? Por exemplo, se nós fizéssemos um confinamento, não precisaríamos fazer um confinamento geral, nós poderíamos ter feito um confinamento muito rígido logo no início da pandemia, barrando os maiores aeroportos do Brasil, o Galeão, no Rio de Janeiro,
e Guarulhos, em São Paulo, e todo mundo que chegasse, nós disséssemos assim, ó, você está sob quarentena, você chegou aqui, veio de fora, então você é um caso, um vetor em potencial da doença, então você está em quarentena, você pode ir para sua casa, mas você não pode sair. Se sair, você vai receber uma multa violenta. Botasse um chip, alguma coisa assim, uma caneleira eletrônica, e aí você não pode sair. E se nós monitorássemos essas pessoas, a doença não entraria aqui, claro que entraria, mas entraria com níveis muito menores, ela não seria disseminada, se fizéssemos essa barreira, né? E depois fizéssemos um confinamento seletivo, né? Se uma pessoa tem Covid, o vírus, você, de repente, isolar a família dessa pessoa, tal, fazer um confinamento que não precisaria parar toda a economia, e o efeito disso seria muito melhor. E também, se a população fosse orientada nos remédios da natureza que nós temos, né? Se as pessoas usassem esses remédios e nós dessemos cursos de orientação para a população, fortalecer o sistema imunológico, nós certamente teríamos enfrentado essa epidemia com muito mais naturalidade, sem causar esse dano, essa calamidade que está sendo causada na economia do país, né? Isso foi culpa de quem? Dos nossos governantes, uma timidez muito grande do governo federal. Ele nunca vi o governo federal reunir os prefeitos, os governadores, eles deveriam convocar para uma reunião, um seminário de uma semana em Brasília, para tomar medidas protocolares de forma homogênea, né? Se você está nessa situação, comprometimento de leito em tal percentual, essa é a atitude. Então, uma cartilha com protocolos a serem tomados. Se você está nessa situação, né, percentual da população nesse nível, o nível de comprometimento dos leitos nesse nível, então, um algoritmo, você desenvolveria um algoritmo para ser aplicado genericamente, o governo federal comprando, unificando as ações de compra de medicamentos, de respiradores, não os estados comprando para evitar corrupção, centralizava tudo em Brasília, e uma medida uniforme, com um protocolo a ser seguido por todo mundo. Estou nessa faixa aqui, faixa amarela, faixa azul, códigos com cores, tal. Essa é a atitude. Um algoritmo, desenvolver-se como um algoritmo matemático. Se isso, então, como um programa de um código de computador, uma linguagem Fortran ou C, C+, se isso, então, aquilo, você desvia, então, vai para cá. Um algoritmo. Se fosse tratado assim, de uma forma científica, com precisão de dados, sem dar lugar a conjecturas e subjetivismo, nós estaríamos muito melhor hoje, sem dúvida alguma, né? Mas houve uma inércia no governo federal, nos governos estaduais, porque isso deveria ser multiplicado pelos municípios também, né? Uma vez que o governo vai a Brasília, tem um treinamento, né, com o secretário de saúde e as capitais dos estados lá presentes. Não precisa levar todo o prefeito, mas das capitais. E aí, esses governadores e prefeitos das capitais multiplicassem isso para os seus municípios, para ter uma postura uniforme em termos de ataque, de procedimento, de atitude diante da doença, com um algoritmo padrão para todos, né? Claro, cada um tem um nível, então, de acordo com o nível, o algoritmo vai prever. Se você está nesse nível, vai ter essa atitude. Pronto, o Brasil não estaria nessa situação que está hoje, com certeza que não, né? Então, isso mostra uma ineficiência, uma falta de planejamento, uma falta de orientação. Deveria ter profissionais ali, matemáticos, né? E dando estatísticos, dando suporte para esses governos, e eles estão totalmente assim, desaparelhados, mal informados e muito, muito despreparados, né? E, não sei, né? Talvez é negligência mesmo, né? Seja negligência e pouco comprometimento com a população, né? A situação seria outra, se tivéssemos estatísticos e matemáticos orientando, né, nessas tomadas de decisão e definindo um algoritmo, né, em conjunto com epidemiologistas, médicos e matemáticos, estatísticos, a situação seria outra. Físicos, uma equipe interdisciplinar, a postura seria outra. E constituíssemos um modelo de ataque à epidemia, o resultado certamente teria sido outro, né? Se usássemos ciência e matemática, né? Exatamente. Mas agora eu tenho uma pergunta, porque nós estamos falando ali, por exemplo, do pedreiro, que ele automaticamente, por mais que ele não esteja usando os números para fazer os cálculos dele, ele sempre chega pela experiência dele no que ele precisa fazer
na medida certa, na produção da argamassa da maneira correta. A cozinheira, mesmo sem ela usar um número, ela também já sabe, se eu estou fazendo um bolo, eu estou fazendo assim, eu já sei que a receita é assim, se eu for dobrar, o que eu vou fazer. Então, assim, para que fique claro para o aluno, porque às vezes dá aquela sensação, por isso que a gente estava comentando, que, então eu não preciso fazer o cálculo, tudo empírico, já está tudo beleza. Eu não preciso ficar estudando, então, com número, porque se isso já está implícito no meu cérebro, mas é isso mesmo, professor? O que o senhor tem para falar para a gente dessa importância, então, de não só ser o empírico, não só ser, assim, o dedutível, mas você também ter o estudo com o número mesmo. Qual é a importância disso? O que acontece é o seguinte, tem certas coisas que você resolve pela intuição, né? Mas, às vezes, a nossa intuição é enganosa também, né? A gente se ilude, né? Porque tem fenômenos complexos, né, que requerem uma bagagem muito maior, né? Por exemplo, tem coisas que no ensino médio não vai se estudar nunca, né? É comum, por exemplo, em português, o aluno da graduação já publicar artigos, vai lá, publica no congresso, né? Até na química, vai no laboratório, faz um experimento. Agora, na matemática, a matemática é um edifício que ele não descarta, ele não se descarta, esse prédio vai crescendo cada vez mais, né? E para você estabelecer o próximo degrau, você precisa do degrau anterior. Então, por isso que as pessoas têm tanta dificuldade com matemática. Se você não pôs muito bem esse degrau anterior, você não pode colocar o degrau subsequente, porque esse degrau subsequente depende do outro. Agora, há áreas do conhecimento que são espirais, e elas voltam. Então, você pode fazer uma coisa lá na frente e voltar aqui. Tá? Matemática não dá para fazer isso. É um edifício piramidal, vai subindo, vai subindo, vai subindo. E essa fase aqui depende da anterior. Se você não puser esse degrau, não adianta. É como uma casa. Se você não pôs o alicerce, não dá para pôr o telhado. Se não tiver parede, como é que você vai fazer o telhado? Então, você tem, nessa estrutura, né, etapas estruturais a serem vencidas. Então, a matemática é assim. Então, nem sempre a intuição, você vai contar com a intuição e vai resolver. Existem coisas complexas, né? Da física, né? Eletromagnetismo, você tem que usar integral, não é integral comum, você tem integral de linha sobre uma curva, integral de linha, você tem integral de superfície, então você vai escrever esses fenômenos eletromagnéticos por equações e são equações íntegro diferenciais, né? As equações diferenciais, as equações parciais, aí envolve o conceito de derivada, de limite, derivada, de derivada parcial, de derivada total. Então, são conceitos muito mais finos que o aluno do ensino médio não tem isso, né? E você vai descrever um fenômeno mais fino, mais complexo, que requer um cabedal de conhecimento, de informações muito maior. E, às vezes, então, um aluno de graduação, às vezes, sequer conhece as ferramentas que se estudam no mestrado, né? E, às vezes, um aluno de mestrado sequer conhece as informações que serão dadas no doutorado, né? Então, você vai ver aí soluções fracas de equações, você vai ver espaços de Sobolev, que são espaços mais abstratos. Então, a matemática é uma estrutura assim, crescente, degrau por degrau, e cada vez mais com graus mais abstratos, mais generalistas, e que requer uma complexidade muito maior. Então, é uma coisa ingênua a pessoa achar que só na intuição ele resolve. Não resolve, né? E você precisa de cada vez mais de elementos mais sofisticados para dar uma descrição mais geral e mais elegante, né? Então, quanto mais geral você quer ser para abranger o maior número de casos, maior vai ter que ser o cabedal e ferramental a ser utilizado para você fazer essa descrição de uma maneira mais forte e mais abrangente, né? Mais geral, né? Professor, a gente tem falado muito e tem ouvido muito sobre a indústria 4.0. Se fala muito da indústria 4.0 e se fala muito, principalmente, de análise de dados, né? A gente ouve muito falar disso, que hoje o mais importante é a informação, né? E a análise dessa informação, a maneira como eu lido com isso, né? E muitas vezes o aluno acha que isso é só informática, né? E ele se esquece que a matemática está ali dentro também, né? O senhor estava falando agora de algoritmos e de análise, né? Ou seja, a evolução da própria indústria 4.0, ela passa pela matemática. Né? Ou seja, o futuro ele só será construído, né, se for bem cimentado, que diz o professor passo a passo,
né, com a matemática. Né? Então, a gente quer tanto vivenciar e experienciar tudo que a indústria 4.0 traz, né, de internet das coisas e tudo que vem por aí, mas isso tudo está atrelado ao desenvolvimento da matemática. Ou estou errado? Não, tá certo, né? O desafio hoje é armazenar informações, né? Porque as informações são muitas, né? De vários lados, os fenômenos são cada vez mais complexos, exigem um levantamento de dados, um banco de dados cada vez maior. Então, o desafio é a compactação de dados, você colocar o maior número de dados no menor espaço possível, né? Então, isso envolve tecnologia, envolve a ciência, a química, a física, a matemática, todos interligados, né? A informática, né? A ciência da informação, todos interligados buscando essa otimização do espaço, né? No sentido, e uma maximização. Então, é um problema de otimização, porque o problema de otimização é um problema de duas faces. Ou você quer maximizar alguma coisa, ou você quer minimizar alguma coisa, né? Então, no caso aí, você quer minimizar o espaço para os chips cada vez se tornarem menores e você maximizar a capacidade de armazenamento, né? Quantos dados você pode armazenar? Você quer armazenar cada vez mais, porque os dados são cada vez maiores, né? Que você está inserindo, né? Então, esse é o desafio, né? O desafio da ciência da informação é esse aí, né? Eu até brinco assim na questão da informação. Eu sou carioca, né? E eu digo assim, o carioca, muitas pessoas dizem que carioca é vagabundo, né? É malandro. Eu digo assim, não, carioca não é... Eu falo para meus alunos, carioca não é malandro. Carioca é um matemático por excelência. Então, tudo que aparece na frente de um matemático, de qualquer desafio, ele pensa assim, como é que eu posso fazer isso gastando o mínimo de energia, o menor esforço possível e realizando o melhor trabalho possível, e ter o maior ganho. Então, o carioca é um matemático por excelência. Então, ele sempre está usando a filosofia diante de todos os problemas da vida. Ele encara a vida dessa forma. O matemático, o otimizador, né, da área de otimização, é o carioca, ele vive esse papel, ele encarna esse papel por excelência, né? Então, é isso, né? É bem isso. Professor, é muito, muito bom falar com o professor. A gente teria muito, muito assunto para tratar, mas tudo que é bom dura pouco. E a gente vai deixar um gostinho de quero mais para que as pessoas peçam para mais um outro papo de mestre para nós continuarmos essa conversa. Né? Eu digo para o pessoal que está assistindo aí, por favor, né, ativa lá o sininho, dá um joinha lá para nós, né? Porque a ideia é levar cada vez mais conhecimento e cultura, né, a todo mundo, aos alunos, à comunidade acadêmica, à comunidade no qual a escola está inserida, né, a família em geral. Eu vou deixar para cada um dizer suas últimas palavras, e aí o professor finaliza. Então, professora Jussi. Olha, gente, eu não sei se vocês têm essa noção que nem a gente tem aqui com esse papo tão gostoso, mas eu quero que você fique na sua mente a seguinte situação. A matemática é muito mais só do que números. Quando você se entrega para ela, você percebe que o universo matemático ele é tão, mas tão amplo e tão bonito que você se apaixona profundamente. Veja, eu sou da área de química. Tem gente que, eu não gosto muito de química porque tem muita teoria. Mas se eu não tivesse a matemática, a minha teoria seria totalmente falha. Então, a gente precisa de matemática sim, e quando você se entrega para essa ciência, você se apaixona. Ótimo. Prof. Lili. Bom, eu sou suspeita, né? Sou da matemática. Não tem como não se apaixonar por ela é perfeita. E às vezes eu digo para os meus alunos, os pequenininhos do 8º ano, olha como o cálculo aqui, ó, é grande, mas é tão bonito, chegou no resultado. Ai, professora, não, ele é muito bonito, a matemática é muito bonita. Está em tudo, está presente, olha, desde o momento que o despertador tocou, tem lá os numerozinhos, né? Então, o numeral está lá, a matemática já está lá, está em tudo, perfeita. E o que eu acho muito bonito a matemática não tem só um caminho exato para ela. Não. Você pode chegar ao mesmo resultado por vários caminhos. Eu sempre falo isso para os alunos. O lindo da matemática não é uma caixinha fechada. Você tem vários caminhos que você chega no mesmo resultado.
É o que eu digo sempre, professor, eu digo para eles, o resultado é o mesmo. O caminho, às vezes vai ter pedra, às vezes não, depende. É você que escolhe. Desde que você aplique a teoria certa e faça como a gente aprendeu os conceitos e tudo, não tem problema. Caminhos vai ser o mesmo, a resposta vai ser diferente, a resposta vai ser a mesma para qualquer um. É isso que eu falo. Eu adoro a matemática e tento sempre passar isso para os meus alunos, professores. É bem isso. Professor Joel, sua fala. A matemática, ela tem que ver muito também com o nosso professor, né? Eu sou matemático hoje devido à experiência que eu tive com os meus professores, né? Eu destaco aí 3 professores meus professores do ensino fundamental, da 5ª à 8ª série, eu tive um professor chamado Anfilóquio da Cunha. Era um professor que ele era polivalente, ele sabia tudo, né? Sabia física, sabia matemática, sabia português, era um exímio professor de português também. Eu admirava muito o professor Anfilóquio da Cunha, então foi a minha primeira influência para a matemática, né? Quando ele dava a prova, eu tirava 10 nas provas dele. E depois, no ensino médio, eu fiz um curso técnico do Senai, a ETICT, Escola Técnica de Indústria Química e Têxtil, e ia muita gente de Santa Catarina para o Rio de Janeiro, das fiações e tecelagens aqui de Santa Catarina, né? E eu me destacava também em matemática e dava aula para eles. Eles me davam aula da parte mecânica, técnica, dos tiares, das máquinas, eles sabiam muito mais do que eu dava aula de matemática para eles. E eu tive um professor lá chamado Rocha Pita, professor Pita, era um professor exótico, ele me chamava a atenção por ser exótico, né? Ele era meio barrigudinho, baixinho, ele era meio negro, né? E ele era singular, ele era diferente, e me chamava a atenção. Então, ele me motivava para estudar, né? Ele dava com uma paixão a aula dele, né? Ele parecia um louco às vezes, né? Mas aquilo me chamava a atenção, a paixão com que ele transmitia aqueles conhecimentos, né? E no mestrado e doutorado foi o professor Luiz Adalto. O professor Luiz Adalto é vivo ainda, é um homem muito lúcido, que está com 95 anos de idade, e ele se destacava pela elegância nas aulas dele, né? Ele usava as letras grandes no quadro, né? Letras bem grandes, era muito didático, né? Então, eu me inspirava nele, assim, na elegância com que ele tinha para dar aula, né? Quando ele completou 90 anos, lá na UFRJ, foi feito um aniversário dele, né, de 90 anos. Ele é um professor emérito, né, porque depois de 70 anos, a aposentadoria compulsória, mas ele continuou pesquisando e trabalhando com os alunos, mesmo velhinho ainda, né? E ele deu a conferência dele lá nos 90 anos de idade dele também, né? Então, são pessoas que me inspiraram, né? Então, nós, como matemáticos, como professores matemáticos ou físicos ou cientistas e químicos, nós podemos impressionar nossos alunos através da maneira como nós abordamos as temáticas, os temas da ciência, né? Então, quando o aluno vê paixão e vê empolgação, entusiasmo na nossa maneira de transmitir, de se comunicar, isso contagia, né? Isso mexe com as pessoas e faz com que as pessoas sejam despertadas para esses conhecimentos, para esses temas, para essas áreas, né? Então, depende muito da gente também, né? Esse despertar, né, dos nossos alunos, né? Para que se estabeleça essa relação de admiração e de troca, né, entre alunos e professores. Isso eu acho que é muito importante, né? Isso me contagiou e me influenciou profundamente na minha vida, né? Minha vida acadêmica. Então, é isso. Doutor, muito obrigado. Eu quero dizer para vocês assim, cara, ame o que você faz, tá? Exatamente igual o professor Joel, visivelmente ama aquilo que escolheu desenvolver e fazer na sua vida. Se você amar o que você faz, você vai colher bons resultados, com toda certeza. Professor Joel, nosso muito obrigado em nome do Papo de Mestre, em nome do Colégio Adventista de Joinville, unidade de Saguaçu, pelo o professor estar conosco. A gente sabe que estar na universidade, isso tudo desprende um certo tempo, e mesmo assim o professor arranjou um tempinho a estar conosco. Queremos agradecer à Universidade Federal de Santa Catarina também, né, por possibilitar isso tudo, tá? E queremos novamente tê-lo aqui para darmos continuidade a esse Papo de Mestre. Temos certeza que temos muito, muito, muito ainda a conversar. Tá bom? Muito obrigado. E, pessoal, ficamos até o próximo Papo de Mestre, hein? Não esqueça, ativa o sininho,
Joinha. Valeu, gente. Valeu, pessoal. Valeu.